Shalom, shalom, passando aqui mais uma vez no canal para trazer a palavra de Deus ao teu coração. E a gente está aí com uma série de ministrações sobre ferida, que tem sido extraordinário. O Espírito de Deus ele tem trazido muitas revelações sobre o assunto. E eu sinto o desejo de compartilhar aqui com você. E é muito importante essas ministrações. E eu quero falar nesse momento sobre alguns princípios importantes sobre a solução dos problemas de ferida. Então, o primeiro ponto é oração. Então, é necessário que haja bastante oração sobre o assunto, tá? É importante que você esteja em um tempo de oração sobre o assunto. E isso com um posicionamento, um desejo de mudança, de transformação. O segundo ponto é desejar de todo o seu coração. Você tem que desejar de todo o seu coração que os problemas em si sejam solucionados, sejam resolvidos, né? Que venha a solução desses problemas, que venha a transformação dessa situação. Então você deve desejar de todo o seu coração solucionar todos os seus relacionamentos feridos. É importante que você deseje da parte, peça para o Senhor, deseje cura. É importante que você deseje cura sobre todo o seu relacionamento ferido. Terceiro, quando você for solucionar o problema com a pessoa, procure o lugar adequado. Às vezes, as pessoas costumam pedir perdão, conversar sobre o assunto em qualquer lugar, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Isso vai trazer mais frustração para você, porque pode ser que a pessoa se encha de raiva, de ira, e ela fique cheia de orgulho, e ela não aceite o teu pedido de perdão. Possa ser que ela não aceite por causa do ambiente. Então, o ambiente a ser tratado do assunto é de suma importância, que seja um ambiente agradável, que seja um ambiente mais discreto, com o mínimo, ou que não tenha ninguém, só você e a pessoa, para a pessoa ficar bem à vontade, tá? Então, que isso seja feito o mais discreto possível. Então, isso é excelente, importante que você escolha um lugar excepcional para isso, tá? Importante para isso. Para que a pessoa que está ofendida ou que ofendeu não se sinta invadido, com a privacidade exposta. Então tem tudo isso. Isso vem trazendo constrangimento, vergonha, humilhação. Então é preciso que o ambiente seja totalmente escolhido, bem escolhido. Segundo ponto, que a gente vá com humildade, com submissão, com quebrantamento. A Bíblia fala que a palavra dura suscita ira, mas a palavra mansa, branda, desvia o furor. Às vezes a pessoa vem furiosa para cima de você. Usa uma palavra mansa, usa uma palavra branda, que você vai desviar toda a fúria, toda a raiva, tá? Isso é muito importante, de suma importância. Outro ponto, é importante que eu e você, que nós estejamos dispostos a perdoar de todo o nosso coração. Então, o perdão tem que ser o perdoar ou pedir perdão, se seja de todo o coração. Totalmente, de todo o coração, tá? Eu quero entrar aqui em algo muito importante, que eu quero falar sobre o jejum. Quando eu aprendi a jejuar, foi com uma pessoa muito especial. E a pessoa sempre dizia assim, o jejum provoca milagres. Mas isso é de uma dimensão tão tamanha que quando eu fui averiguar, ver qual a importância do jejum, quando fazer, em que ocasião fazer, por que fazer, meu entendimento foi aberto. Porque a pessoa sempre dizia assim, o jejum provoca milagres.
mas é de uma dimensão muito grandiosa, muito grandiosa. E aí eu pude perceber que o jejum ele tem alguns propósitos. Primeiro ponto, o jejum derruba casta de demônios, tá? Esse é um jejum muito, tem que ser de dias mais prolongados, né? Esse jejum para derrubar casta, ele não tem que ser um jejum de meio período, tá? Um jejum de curto prazo. Este jejum para derrubar casta tem que ser um jejum prolongado. Por exemplo, quando Jesus fez o jejum, Jesus ele fez um jejum de 40 dias e 40 noites, tá? E isso foi para que Jesus ele derrubou casta. Interessante assim, que a gente percebe isso em textos diferentes, mas é a mesma coisa. Então ele foi tentado, Jesus estava em jejum, e aí o diabo tentou ele, etc e tal. Então isso, dentro do jejum, corre esse risco da gente sofrer algumas tentações, alguns ataques, etc e tal. Ponto. Quando Jesus ele subiu no monte, que ele estava com seus discípulos a orar, Pedro, Tiago, João, e alguns dos discípulos ficaram embaixo. Então chegou um senhor com um filho possesso de demônio que ora o demônio jogava no fogo, ora o demônio jogava na água, ora o demônio jogava em cima de precipício. E aquele jovem ele se batia, se espumava. Está isso no texto do Novo Testamento. E aí os discípulos não puderam, os discípulos que a recepcionaram não puderam expulsá-lo. Mas quando Jesus desceu, o homem chegou para Jesus, o pai do menino, chegou e falou assim: olha, eu já trouxe esse menino para seus discípulos, mas eles não puderam expulsar. Olha, interessante, eles não puderam expulsar. Por quê? Aí Jesus, ô geração incrédula e perversa, até quando essa casta de demônios só se expulsa com jejum e oração? Então, Jesus jejuou quanto tempo? 40 dias. Os discípulos tinham jejuado até aí quanto tempo? Nenhum momento, tá? Os discípulos não tinham jejuado nada até então. Porque em todo o tempo Jesus, as pessoas perguntavam, os discípulos de João jejuam, mas os discípulos de Jesus não jejuam, e Jesus sempre disse, não, enquanto o noivo está, não é necessário jejuar, mas quando for tirado o noivo, é necessário jejuar. Então, Jesus não está mais conosco, então é de suma importância jejuar. Esse jejum é um jejum proposital para derrubar casta, tá? Para derrubar casta de demônios. Então, esse é um ponto específico. Existem os jejuns para confissão de pecados. Quais foram as pessoas que jejuaram na Bíblia e confessaram seus pecados? Em 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz, se meu povo se humilhar e orar, e buscar a minha face e converter de seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Neemias, quando ele estava preso no cativeiro com o povo de Israel, eles tinham pecado, feito que era mal, e tinham feito que era errado diante do Senhor, e eles foram levados presos para a Babilônia. Estavam em cativeiro. E aí, quem era Neemias? Neemias era um simples copeiro do rei, mas ele era um patriota, que ele amava Israel. E quando ele soube a notícia que Jerusalém estava destruída, estava os seus muros queimados a fogo, suas portas em ruína, Israel estava completamente arruinados, destruídos, os seus muros queimados a fogo, tá? E o povo em extrema pobreza. Pecado traz pobreza e miséria. E eles se encontravam desse jeito. Então Neemias ele sentou e chorou. Ele lamentou por 3 dias. E aí ele começou a jejuar. E quando ele foi fazer o jejum, o que ele fez? Ele confessou os pecados do povo. Ele começou a pedir perdão a Deus e a se arrepender pelos pecados do povo. Então esse é um tipo de jejum para pedido de perdão. Então, sempre que a gente for se arrepender de algum pecado, a gente tem que sempre se acompanhar de jejum, tá? Sempre que a gente for se arrepender do pecado de alguém ou nosso, é necessário que nós estejamos em jejum. É muito importante. Então, a gente precisa de entender exatamente em que tempo, qual é o propósito exatamente, que tipo de jejum que nós estamos fazendo.
Ter o entendimento e a compreensão, porque não é jejuar simplesmente jejuar, mas saber exatamente o que você está fazendo. Qual é o tipo de jejum que você está fazendo? Qual é a sua necessidade de jejuar? Então, se eu estou amargurado, se eu estou magoado, que tipo de jejum eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o jejum de confissão de pecado, de arrependimento, tá? Então, Neemias, ele jejuou e ele esteve triste diante de Deus, em humilhação, tá? Diante do Senhor, pedindo perdão, se quebrantando, se humilhando em jejum na presença do Senhor para a restauração dos muros de Jerusalém. Então, nós precisamos entender exatamente o significado de cada jejum e qual a importância de cada jejum. Então, quando a gente tem vários jejuns, então o derrubamento, o jejum, eu já falei que o jejum para derrubar a casta, o jejum para confissão de pecado, o jejum de proteção, o jejum de socorro. Eu vou falar do jejum de proteção. Então, Oséias, acho que é Oséias, eu esqueci exatamente isso, mas Oséias, eles estavam também em um outro cativeiro, Israel foi várias vezes para o cativeiro, e eles estavam sendo liberados do cativeiro. E ele precisava de passar por alguns lugares muito perigosos, um caminho perigoso, e ele não queria mais incomodar o rei, ele não queria mais pedir um exército para o rei, ô rei, por favor, me libera soldados à minha disposição para ir embora. Não, ele foi, sentou na beira do rio Ava, jejuou com o povo, uma multidão de pessoas, para Deus dar um caminho seguro, para Deus dar proteção, para Deus proteger no caminho, na viagem. Então, esse foi um jejum extraordinário. E interessante que eles passaram por vários lugares perigosos, lugares que pessoas poderiam levantar em guerra, né, e derrotá-los, matá-los, destruí-los. Eles poderiam sofrer saques, eles poderiam passar por várias dificuldades, mas eles jejuaram antes da viagem e pedindo proteção para Deus, e a viagem foi extraordinária. Uma viagem perfeita, deu tudo certo, foi tudo bem. Então, nós precisamos de entender. E o jejum de socorro? Eu vou citar 2 exemplos de jejum de socorro, que está relacionado a reino e a governo, relacionado a Esté. Esté, ela não estava tão desejosa de jejuar, mas o tio dela chegou, não, se você não jejuar, nós vamos perecer, está aí essa lei que vai derrubar a gente, que vai acabar com os judeus. Já foi decretada a lei para a exterminação dos judeus e todas as pessoas que são judias vão ser mortas, inclusive você, mesmo no palácio do rei, você não vai ter defesa, porque a lei é para matar todos os judeus. E eles começaram a jejuar. Ela começou a jejuar, ela chamou suas servas para jejuar e seu tio jejuou com ela. E sabe o que Deus fez? Deus virou a forca. Aquela forca, aquilo que era para destruição da nação, aquilo que era para destruição de Mardoqueu, o tio dela, a forca virou para o inimigo. Isso é um jejum de socorro. Por que socorro? Porque é algo que está acima das suas forças. O que é o socorro? É algo que vem, está acima da nossa capacidade de agir com as nossas armas humanas. O socorro vindo de Deus é um socorro que só Deus tem como solucionar o problema. O problema passou das mãos dos homens. E aí está acima. Então está tudo nas mãos de Deus. Então o pedido de socorro, o pedido de ajuda. Então esse jejum que Esté fez foi um jejum de pedido de socorro. Se eu perecer, pereci. Tá? Não tem saída, já está decretado, já está tudo preparado para a destruição acontecer, a morte acontecer. Mas aí Deus vem com socorro. Deus entra com socorro. E outro momento parecido com o socorro também de Josafá. Josafá, ele é um rei, e aí o Senaqueribe sobe contra Josafá. Josafá estende aquela carta em jejum e oração no altar de Deus, tá? Mas esse povo que vem contra Josafá é um povo forte, tá? É um inimigo poderoso. As pessoas, eles destruíam todos que eles guerreavam, eles destruíam. E Josafá estava com o coração apertado. Josafá estava com medo.
de ser destruído ele e toda a nação de Israel. E Josafá pegou aquela carta de afronta e colocou sobre o altar e começou a jejuar, juntamente com sacerdotes, levitas e adoradores, tá? E ele pedindo socorro para Deus, e ele pedindo defesa para Deus entrar com socorro. E foi algo tão extraordinário, porque imediatamente o Senhor trouxe a resposta. O Senhor disse: nesta causa você não vai ter que pelejar. Não houve guerra. Não houve força humana, sabe? Não houve braço humano, mas o Senhor foi na frente, falou: pega os levitas, coloca na frente. Usou um profeta chamado Jaziel, e ele trouxe aquela revelação no meio da congregação e pediu para o rei e o sacerdote colocar os levitas em adoração, em louvor, e os inimigos que estavam lá do outro lado, eles desceram para o arraial de guerra, e os inimigos começaram a matar entre si, uns aos outros. A arma do inimigo, eles se mataram entre si, se autodestruíram. Então, o jejum de socorro e de defesa. Então, nós precisamos, que tipo de jejum você precisa? Qual é a área da sua vida que você precisa jejuar? É pedido de socorro? É defesa? Você precisa de uma defesa de Deus, algo que está acima das suas forças, que você não consegue alcançar, tá? Você está sendo acusado, você está já com o decreto montado para destruição, para morte. Então, isso é o significado de cada jejum e a importância de cada jejum. Não, nós precisamos de jejuar com consciência, com entendimento. Se tudo que nós formos fazer, tem que fazer com entendimento. Por quê? Para quê? Quando fazer? O que fazer? Que tipo de jejum eu estou fazendo? Tá? Então, esse é o jejum de pedido de socorro, o pedido de proteção, tá? Então, é muito importante. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de toda insegurança, de medo, o que você tem que fazer? Jejuar. Esse é o jejum do socorro, o jejum da proteção, porque pegar o coronavírus ou não pegar, só Deus pode nos livrar. Então é importante que a gente jejue, que esteja em jejum, esteja em oração, esteja em humilhação diante de Deus, porque tudo isso que está acontecendo na nossa nação está acima das nossas forças. Eu não sei qual é a causa e qual tipo de jejum inclui a sua situação, mas é necessário jejuar. É necessário jejuar porque o jejum provoca milagres. O jejum provoca milagres e é muito importante. Eu tenho tido muita experiência com o jejum e eu costumo aconselhar as pessoas a jejuar porque é algo que traz muita riqueza para nós. É um garimpo, é uma conquista. E o interessante do jejum, que chama a atenção de Deus, é porque Deus ele fez a comida para o estômago para a comida. É algo que se casa. E quando nós deixamos de comer para ficar com Deus, para se alimentar dele, então é algo que chama muita atenção, atrai a atenção de Deus. Atrai os olhares do Senhor, porque o Senhor se importa se você come, o Senhor se importa se você está triste, o Senhor se importa se você está alegre, o Senhor se importa em que você está feliz, se você está conquistando, se você não está. O Senhor se importa com todo sofrimento, mas o desejo do coração de Deus é que você seja feliz. Que você viva em paz, que você conquiste, que você coma, que você durma, que você viva uma vida feliz, completa, uma vida com abundância. Jesus veio trazer essa conquista para nós, vida e vida com abundância. E só em Jesus nós podemos encontrar. Então, às vezes, o inimigo ele coloca empecilho, coloca medo, coloca incapacidade. Você precisa jejuar, tá? Você pode fazer seu jejum só na água. Em Mateus capítulo 6, a Bíblia diz que a gente não precisa falar para as pessoas que a gente está jejuando, mas se é um jejum coletivo, se é um jejum que a igreja está fazendo, então os irmãos entre a igreja podem saber sim, tá? Se você está fazendo um jejum a nível nação, todos os brasileiros estão fazendo, é necessário, as pessoas podem saber que você está jejuando? Pode.
Mas se você está fazendo seu jejum em secreto, só você e Deus, ninguém precisa saber, não fale. Mas às vezes alguém da sua família precisa de saber. Por quê? Porque as pessoas vão ficar pedindo para você comer, vai ficar falando não sei o quê, vai ficar fazendo raiva a você. Então, se a pessoa sabe que você está jejuando, ela vai respeitar aquele momento seu com Deus. Então, existe, entre pessoas íntimas, é preciso haver comunicação. Principalmente pessoas que não entendem, não sabem o que é o jejum, não sabem o que você está fazendo, vai achar que você está doido, vai achar que você está não sei o que, vai te perturbar, antes que você perca a sua paciência, a sua paz, a sua alegria, então comunica, tá? Então, mas é importante que a gente esteja reservado, no lugar fechado, no lugar tranquilo, onde você possa ouvir a voz de Deus, onde o Senhor possa te trazer revelações, onde o Senhor possa te trazer esclarecimento de alguma dúvida, de alguma insegurança, tá? Em alguns momentos Deus pode te tocar com cura. Quantas vezes já fui curada emocionalmente, sentimentalmente em jejum, o Senhor me quebrantou, tantas vezes já chorei, quantas vezes já chorei em jejum porque o Senhor me quebranta, o tempo todo eu estou ali em choro, em quebrantamento. Então é muito importante que o lugar também do jejum seja um lugar de paz, onde você possa ler a Bíblia, onde você possa orar, né? Que não seja aquele transtorno, aquela tribulação, mas que você tenha paz no seu momento de jejum para você ter comunhão com Deus. Então, existem muitos mais textos sobre jejum na Bíblia e é muito importante que a gente esteja averiguando, estudando, conhecendo. A Bíblia ela é um tesouro, um minério onde você vai garimpando, onde você vai conhecendo. E interessante que a gente não conhece tudo. Na Bíblia a gente não conhece tudo. A gente vai passar a vida toda vivendo a Bíblia, pregando a Bíblia e não vai conhecer tudo. Todos os mistérios da Bíblia ainda não foi tão revelado. Então eu preciso buscar, preciso conhecer, porque o conhecimento norteia toda a verdade. Todas as decisões, todas as atitudes é norteado pelo conhecimento, tá bom? Então, deixar essas mensagens para você e a oração eu vou estar trazendo em outro momento aqui no canal, a oração para purificar a mente, porque os espíritos de ferida, ele alinha nos pensamentos, ele entra, as fortalezas ficam alinhadas, por isso que as pessoas geralmente têm batalha de mente, são espíritos, fortalezas que estão alojadas na mente, tá? Então jejum, ore, leve a sua carga, porque o Senhor é contigo, vai te dar vitória, vai provocar milagre na sua vida, vai curar a sua alma. E essas fortalezas, elas serão vencidas por meio do jejum, da oração, do posicionamento, da fé. Isso é muito importante. Mas eu quero pedir para você inscrever no meu canal e se tornar um membro aí do canal Missionária Regina, tá? Deixa o seu pedido de oração aí nos comentários. Você também pode entrar na minha página Missionária Regina no Facebook e deixar lá o seu comentário na caixa de entrada. Também, se for uma coisa muito particular, muito íntima, você pode estar deixando na caixa de entrada da página Missionária Regina do Facebook. Então, mas se inscreva aí no canal, tá? Dá um like na mensagem, compartilhe com seus amigos na sua lista de contatos do Messenger, do Facebook, do Instagram, aí com seus amigos nos grupos de família, grupos de trabalho, onde essa palavra necessita e precisa chegar, grupos de igreja, e caminhe essa mensagem por todos os lugares para que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Eu venho aqui trazer essa palavra com muita alegria, porque é um chamado de Deus para mim. Eu estou sempre à disposição de Deus para ir e fazer o que Ele deseja, queira que eu faça. Que Deus te abençoe e que tenhas bons jejuns, tá? Até a volta de Jesus, que a gente possa estar jejuando, se preparando, se santificando, porque eu quero ainda falar muito importante sobre o jejum, que é algo extraordinário. Traz santificação, tá? Traz também autoridade, traz também, estabelece dons, unção. É muito importante jejuar. É algo sobrenatural. É como essa pessoa que me ensinou a jejuar sempre diz, o jejum provoca milagres. Shalom, shalom, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, jejum e ore e tenha vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.